Salve investidor, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar de um fundo de investimento imobiliário do setor de logística que está na promoção, que caiu mais de 10% nos últimos pregões. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês por que ele caiu tanto. A gente vai comparar ele com outros fundos do mesmo setor e eu vou mostrar para vocês qual que deve ser os rendimentos daqui para frente, tá bom? Então fica até o final, esse vídeo está bem legal. Agora olha só, antes da gente começar, vale a pena lembrar, fazendo o disclaimer aqui, 2 pontos. Primeiro, que isso não é recomendação de investimento, fala sempre com o seu assessor para saber se esse investimento é adequado ao seu perfil ou não, né? Sempre respeitando aí os limites de concentração em cada ativo e em cada classe de ativo. Além disso, eu faço outro disclaimer aqui que eu possuo cotas desse fundo, então isso poderia gerar algum conflito de interesse na avaliação. Bom, primeiro deixa eu mostrar aqui para vocês o desempenho histórico desse fundo. Aqui a gente está pegando todos os dividendos, tá? Desde que esse fundo foi lançado lá em 8 de 2020. O primeiro dividendo dele foi de 8 centavos, né? Ele ainda estava comprando, adquirindo os ativos. Depois foi de 49 centavos, 52, aí foi subindo aqui até 57 centavos em 2021, né, no início de 2021. Continuando aqui em 2022, subiu para 58 centavos e mais recentemente, aqui em 2023, foi para 60 centavos, a não ser aqui em junho de 2023, que foi de 54 centavos, mas de lá para cá ele manteve esse dividendo de 60 centavos por cota. Aqui nessa linha verde a gente acompanha o dividend yield, né? E a gente vê que ele hoje está pagando um dividend yield de 0,96%. Ele é o máximo histórico, aí só bateu esse valor aqui em fevereiro de 2023. E como vocês devem saber, o dividend yield está relacionado diretamente, né, inversamente proporcional ao preço do fundo. Então, quando o preço cai, o dividend yield sobe, né, mantendo o dividendo constante, claro. Então, por que caiu tanto o preço da cota? É o que a gente vai falar. Mas antes da gente chegar lá, eu queria chamar a atenção para vocês para uma comparação aqui do PATL11, né, que é esse fundo que estaria com desconto, comparando ele com os dois maiores fundos de investimento de logística hoje. O primeiro é o HGLG, que tem 5 bilhões de valor de mercado, depois vem o XPLG com 3 bilhões de valor de mercado. O PATL então é bem menor, né? Ele significa que é só 10% do valor de mercado do XPLG. Ele também tem menos imóveis, ele tem 4 imóveis contra 25 do HGLG e 19 do XPLG. Só que vamos dar uma olhada aqui em outros indicadores financeiros. Tá? Primeiro aqui está a cotação que a gente está usando. Tá? Esses dados foram extraídos do site Fundamentos. Essa média e mediana que eu peguei aqui são valores totais do segmento, não só desses 3 fundos, mas de todos os fundos do setor de logística. Então, para a gente comparar também, eu gosto de comparar muito com a mediana do setor. FFO são os fundos das operações, quanto que a operação gera de fundos dividido pelo preço da cota. Isso aqui vai dar um rendimento no líder do mercado aí de 5,65% contra 12,46% do Pátria Logística, né, do PATL11. O dividend yield do HGLG é de 7,8%. Isso aqui são dados do site Fundamentos. Depois a gente vai calcular de novo esse dividend yield. Vocês vão ver que é até maior que isso. Mas vamos lá. Preço-valor patrimonial do HGLG 1,06. O valor da mediana desse setor, né, de fundos de investimento de logística é de 0,94. E o PATL11 é de 0,63. Então, quando você compra uma cota do PATL, é como se você estivesse comprando com 37% de desconto do valor patrimonial. Você está pagando 63 centavos para cada R$1 de valor de patrimônio desse fundo, que não tem dívida nenhuma, então ele não é tão arriscado assim. Qual que é o maior risco dele aqui? É um risco de liquidez. Ele é muito menos líquido, né? Ele tem aproximadamente 10% da liquidez do XPLG. Então, se você quiser se desfazer desse fundo, você tem que esperar um melhor momento em que as pessoas estejam comprando, né? Ou então vender em poucas quantidades.
o cap rate dele é maior do que o dos demais, ou seja, ele consegue alugar os imóveis dele a uma taxa maior do que os outros fundos, né, comparando com a mediana aqui de 9,72%, e o valor do aluguel por metro quadrado também é maior, 298 contra 250 da mediana do setor. Então significa que são ativos de qualidade. São só 4 ativos, mas são ativos de qualidade. E dentre esses 4 aqui tem 2 ativos que são grandes e eles conseguem alugar para mais de um inquilino. O preço do metro quadrado do imóvel é mais baixo, tá, do que o do HGLG e do XPLG, e também mais baixo do que a mediana do setor. Agora, por que esse fundo vem caindo tanto? Ele vinha recuperando a cota e depois voltou a cair depois do dia 13/3. Eu vou mostrar para vocês aqui qual foi essa notícia. Foi a notícia de um inquilino que estaria saindo do imóvel Jundiaí 2, só que esse imóvel representa só 6% da receita do fundo. E dá uma olhada no tamanho da queda do valor de mercado desse fundo. A rentabilidade desse fundo aqui eu peguei os últimos 6 meses, tá? Então se a gente pegar aqui, olha, dia 14 de março, né, ele foi divulgado essa nota, nesse fato relevante, no dia 13/3 às 8 da noite, de que o inquilino estaria saindo, que representa 6% da receita. O valor da cota nesse dia, ele estava em R$ 69,31, tá? Se você comparar ele com o IFIX, nessa data inicial até o período aqui, os dois estavam ganhando mais ou menos 6,5%, 6,9%. Depois dessa notícia, né, do dia 14 em diante, a cota do fundo começou a cair e olha até onde ela chegou, hoje aqui chegando a R$ 60,16. Olha a diferença, os dois estavam mais ou menos a mesma rentabilidade. Hoje o IFIX, né, que estava ganhando 6,55%, ele está com 6,78 positivo e o PATL está com menos 6,9%, ou seja, saiu de mais 6,9 para menos 6,9. Mas foi só isso que aconteceu, professor? Foi só isso. Dá uma olhada aqui. Esse é o único fato relevante desse ano, tá? A não ser que alguém tenha uma informação de insider, né? Um insider information, mas até onde a gente possa averiguar, a única informação aqui, dia 13/3, 8 horas da noite, foi essa de que o inquilino estaria deixando, e esse inquilino representa só 6%. Vamos dar uma olhada aqui, olha, no relatório. E ele fala aqui, olha, que esse imóvel, que é o Jundiaí 2, que é esse imóvel que vai deixar de estar alugado, né, que vai se desalugar daqui a 6 meses, se eu não me engano, ele representa 6% da receita total do fundo. Agora vamos pegar o demonstrativo de resultado do fundo e vamos calcular como que vai ficar o lucro dele, tirando esses 6% de receita, quanto que ele vai poder pagar de dividendo e o quanto que isso representa de dividend yield. Peguei esse último demonstrativo aqui do fundo, onde a gente tem março de 2024, que foi a última informação aqui, e o acumulado dos últimos 12 meses. A gente vai usar essas duas colunas aqui, tá? Então vamos lá, gente. Peguei aqui, olha, a receita de março, né? 3,4 milhões de reais. E nos últimos 12 meses, 41,3 milhões de reais. Aqui eu tenho o lucro total e aqui eu tenho o lucro dividido pela quantidade de cotas. Tá? Então nessa linha aqui eu tenho o dividend yield considerando esse preço aqui de R$ 61,00, que é o preço que negociou hoje na data 2/5 que eu estou gravando esse vídeo, tá? E repare aqui que eu estou usando até um valor abaixo do que ele tem pago, né? Ele tem pago 60 centavos aí, né? Se fosse 60 centavos aqui, se fosse 60 centavos aqui, dava mais de 1%. Mas enfim, vamos considerar esse lucro aqui, né, que ele reportou, e dividir isso pelo número de cotas, e eu vou ter esse dividend yield de 0,9%. Se eu pegar o lucro dos últimos 12 meses, ele vai dar 11,6% de dividend yield. A perda na receita, né, eu calculei aqui como perda de 6%, né, do valor total da receita, que é o que representa na receita o Jundiaí 2, que é o que o inquilino vai deixar lá. Então esse lucro sem o Jundiaí 2 daria 52 centavos por mês por cota. Se ele distribuísse, ou seja, passasse a distribuir ao invés de 60 centavos, somente 52 centavos, ainda assim o dividend yield seria
de 0,85%. Se a gente considerar isso nos últimos 12 meses, né, tirar esses 6% da receita, e aqui eu estou repassando toda a perda de receita para a perda de lucro também, tá? Eu teria um dividend yield de 10,78% ao ano. Esse dividend yield, se eu fizer o gross up, né, se eu considerar que eu tenho desconto de imposto de renda, aqui no caso, como os fundos de investimento imobiliário não pagam imposto de renda, para comparar com o CDI, seria o equivalente a eu ter um CDI de 12,7%, porque um CDB, por exemplo, você pagaria 15% de imposto de renda em cima desses 12,7% e aí você chegaria nos mesmos 10,78% já líquido de imposto de renda, tá? Então, esse é o meu cálculo aqui, eu já estou considerando um valor abaixo do que ele paga hoje e além de estar considerando esse valor abaixo, eu estou considerando aqui que ele não vai conseguir alugar para um novo locatário. Mesmo então, se a gestão do fundo não conseguir alugar para ninguém, a gente vai ter uma rentabilidade de 10,78% ao ano. Para mim, é bem satisfatória essa rentabilidade, bem acima da mediana do setor, né, que a gente viu de 9,72%. Então, mesmo se continuar desalugado, a gente continua tendo um dividend yield acima da mediana do setor. Agora me diga aqui se você tem esse fundo ou se você já pensou em ter algum fundo, lembrando que como é um fundo que tem poucos inquilinos, vale a pena a gente manter um percentual pequeno da carteira, não concentrar demais, tá bom? Mas me conte aqui se você acha que vale a pena ou não, me fala o que você está pensando. Lembrando aqui que não é recomendação de investimento, tá bom, gente? Faça a sua própria diligência, não acredite 100% em mim, vá lá dar uma conferida e me conta aqui o que você achou. Se gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever, dar like, compartilha e dá uma olhada aqui nos outros vídeos aqui, vou botar um de cada lado aqui, tá bom? Dá uma conferida lá, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um abraço, tudo de bom e bons investimentos.